pessoal, agora vamos ver as fontes de recursos para abertura de créditos adicionais. Nós já vimos no vídeo anterior sobre as espécies, falamos dos suplementares, falamos dos créditos especiais, falamos também dos créditos extraordinários. Agora vamos falar das fontes de abertura para os créditos adicionais. Olhe comigo aqui na tela quais são as fontes de recursos para abertura de créditos adicionais. Então aqui nós temos 6 fontes para abertura. Essas 4 primeiras aqui estão previstas na Lei 4.320. Essa quinta fonte aqui está prevista na Constituição Federal. E essa sexta fonte aqui vem lá do Decreto-Lei 267 e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal também traz normas sobre a reserva de contingência. Eu vou ler para vocês o que é cada uma delas e vou explicar no detalhe a forma que isso pode ser cobrado na sua prova. Primeira delas, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. A segunda, excesso de arrecadação. A terceira, anulação total ou parcial de dotação. A quarta, operações de crédito. A 5, é o que a gente chama de recursos sem despesas correspondentes. E a 6, reserva de contingência. Então vamos ver agora cada uma delas. A primeira delas, pessoal, se a gente fosse explicar isso aqui a fundo, precisaria dar aula para vocês de contabilidade pública. Mas eu vou direto ao ponto no que pode ser cobrado na prova de vocês. Olha, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. Cuidado com isso aqui, que na contabilidade pública existe também o balanço financeiro. Então as bancas tentam confundir. Como a gente fala aqui em superávit financeiro, tenta confundir vocês e coloca também que é apurado no balanço financeiro. Não, superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial. E para se caracterizar como uma fonte de abertura de crédito adicional, tem que ser apurado no exercício anterior. Então essa é a primeira fonte de recurso. O que significa isso? O máximo de aprofundamento que a gente vai ter aqui, pode aparecer na sua prova, é o conceito de superávit financeiro, que é a diferença positiva. Por que a diferença positiva? Se for negativo, não era superávit, seria déficit. Entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, aqui a gente não precisa aprofundar o que é o ativo financeiro, o que é o passivo financeiro, conjugando-se ainda o saldo dos créditos adicionais transferidos. O que seriam esses créditos adicionais transferidos? São aqueles créditos especiais ou extraordinários abertos com ato de autorização nos últimos 4 meses do exercício, que foram reabertos pelo limite dos seus saldos. Então, quando esses créditos adicionais são chamados de créditos adicionais transferidos, eles utilizam também da fonte de recursos. Então, deve ser conjugada, então, essa diferença entre ativo financeiro e passivo financeiro, os créditos adicionais transferidos, aqueles créditos adicionais reabertos. E também as operações de crédito a eles vinculados. É isso que você tem que saber sobre o superávit financeiro, a nossa primeira fonte. E observo também, pessoal, que o superávit financeiro é fonte. Mas cuidado que o déficit financeiro não é abatido das fontes. O que significa isso? A gente vai ver que a próxima fonte aqui é excesso de arrecadação. Vamos imaginar que a gente tenha excesso de arrecadação por um lado e tenha déficit financeiro do outro. Significa, então, que se eu tenho excesso aqui e déficit ali, eu tenho que abater, eu tenho que descontar? Não. Claro, pessoal, que no âmbito do governo como um todo, ele vai avaliar se está tendo déficit, se tem excesso de arrecadação de um lado, mas não obrigatoriamente. Então, como a regra aqui, não é necessário que, não é o caso de abater de outras fontes o déficit. Mas se tem superávit, pode ser utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais. A segunda fonte é o excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? É você pega só apenas a parte da receita da lei orçamentária anual. A receita ela é prevista. Imagine que uma determinada fonte foi previsto 1 milhão. Mas constatou-se que vai arrecadar 1 milhão e 100. Então, se previu 1 milhão e vai arrecadar 1 e 100, nós temos um excesso de arrecadação de 100. Isso que é o excesso de arrecadação. Só que esse excesso de arrecadação para ser utilizado na lei orçamentária anual precisa também considerar a tendência do exercício, ou seja, a tendência até o final do ano. Vamos ver o conceito aqui para vocês entenderem melhor. O que é o excesso de arrecadação? Saldo positivo, tem que ser positivo, porque se for negativo não vamos ter excesso de arrecadação. Das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista, por exemplo, a arrecadação de 1 milhão, e a realizada. Realizada pode ser realizada 1 milhão e 100. Então teve um saldo positivo, é o excesso de arrecadação. Considerando-se ainda a tendência do exercício. Por que fala em tendência? Vamos imaginar aqui novamente a nossa universidade, que ela tem um vestibular no meio do ano. Então estava previsto na LOA que ela arrecadasse
300 mil. Tá? Números bastante hipotéticos, tá, pessoal? Só para facilitar a nossa conta. 300 mil. Mas no final do ano, vestibular do final do ano, ela estava prevista arrecadar 700 mil, com vestibular com mais vagas, com mais inscritos. Só que chegou no meio do ano, ela arrecadou 330 mil, teve mais alunos que o esperado. Então, ela já arrecadou 30 mil, 10% a mais. Não é nenhum absurdo a gente supor que a tendência do exercício é que aqui também tem uma arrecadação de 770, que aumente também em torno de 10%. Então, no final da nossa conta aqui, ó, na verdade, uma previsão que era de 1 milhão passou a ser uma previsão de 1.100.000. Então, na verdade, pode-se abrir um crédito utilizando como fonte excesso de arrecadação, não só os 30 mil, porque a tendência do exercício mostra que, na verdade, nós vamos ter 30 mais 70 e poderemos abrir um crédito com a fonte excesso de arrecadação no valor de 100 mil, que é a tendência do exercício. Isso que é a tendência do exercício. Ah, professor, eu poderia abrir então só 30 mil e deixar depois para ver se vai se concretizar os 70? Poderia, mas imagine que isso aqui é no final do ano, em dezembro. Pode ser que não dê tempo. Chega no final do ano, você vai verificar que vai ter uma arrecadação maior, não vai dar tempo mais de utilizar a sua fonte excesso de arrecadação. Por isso que é calculado a tendência do exercício. Por outro lado também, imagina que uma determinada conta, num cálculo um pouco mais complicado, verifica que teve uma arrecadação a mais de 10 mil. Mas verificou-se na projeção que no final do ano vai ter um déficit de menos 20 mil, por outras contas, por outros cursos talvez, ou outro cálculo não tão simples como aquele, que no final do ano a tendência é que tenha uma queda de 20 mil. Então, não vou poder abrir esse crédito de 10 mil, porque a tendência do exercício não vai confirmar o nosso excesso de arrecadação. Do excesso de arrecadação, deduz-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Vamos dar aquele nosso primeiro exemplo lá da nossa universidade, que a gente constatou que, considerando a tendência do exercício, nós vamos ter 100 mil de fonte de excesso de arrecadação, que a gente constatou nos 2 vestibulares. Mas a gente já sabia, já é conhecido que foi aberto um crédito extraordinário com indicação facultativa da fonte, não foi indicada a fonte, de 20. O que esse dispositivo está falando? Ó, que do excesso de arrecadação, ou seja, desses 100 mil, deduz-se a importância dos créditos extraordinários. Deduz-se os 20 mil abertos no exercício. Então, na verdade, só poderia ser utilizada 80 mil para a abertura desse crédito utilizando o excesso de arrecadação. Por quê? Porque foi descontado os créditos extraordinários abertos sem indicação da fonte. Bom, eu faço 2 críticas a esse dispositivo, tá, pessoal? A primeira delas é que abrir um crédito extraordinário sem indicação de fontes, se eu tiver um superávit financeiro, ele não desconta. Se eu tiver qualquer outra fonte, ela não é descontada. A única fonte que é descontada é o excesso de arrecadação. Então, se nesses 100 mil que eu dei o exemplo para vocês, em vez de ser de excesso de arrecadação, fosse de superávit financeiro, eu permaneceria tendo 100 mil para o superávit financeiro. Por quê? Porque só apenas do excesso de arrecadação é que deve ser abatido eventuais créditos extraordinários abertos. Essa é a primeira crítica, só cabe para excesso de arrecadação, é isso que tem que se levar para essa prova. A segunda é que aqui, na legislação, ele fala simplesmente em créditos extraordinários. Mas a gente sabe que a indicação dos créditos extraordinários é facultativa, mas muitas vezes ocorre indicação. Então, se ocorre indicação da fonte de recursos, não há que se falar em abater, em compensar com excesso de arrecadação. Vamos imaginar aqui, nesse mesmo exemplo aqui, ó, tem um excesso de arrecadação de 100 mil. Eu abri um crédito extraordinário de 20 mil. Mas eu indiquei as fontes de recursos, eu já utilizei alguma fonte. Então, nesse caso aqui, eu continuo tendo 100 mil. Não faz sentido eu fazer esse abatimento. E na Lei 4.320 não está escrito isso, mas deveria. Ó, a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício deveria continuar aqui, ó, cujas fontes não foram indicadas, não foram indicadas as fontes de recursos. E é isso que você tem que levar para a sua prova. Tá? Você só vai descontar da excesso de arrecadação e só vai descontar se esses créditos extraordinários não indicarem as fontes de recursos. Tá bom, pessoal? Prosseguindo. Essa terceira fonte, para quem trabalha, quem vai trabalhar com orçamento, e eu, quando trabalhava lá na Sofra, Serviço de Orçamento Federal,
era a fonte que era mais aprovada. Por quê? Anulação total parcial de dotação é o seguinte: imaginar uma situação que você tem um gestor público, lá, o reitor da universidade, no nosso exemplo, ele tem uma determinada despesa que vai ser insuficiente, ele está vendo que vai ser insuficiente. E ele tem uma outra dotação, de uma outra despesa, que ele está vendo que vai sobrar. Então, o que ele pode fazer? Ele pode anular uma despesa de um lado e colocar do outro lado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos apagar aqui esse exemplo. Imagina lá que o reitor dessa universidade tem uma despesa A de 2 milhões e uma despesa B de 5 milhões. Ele está vendo que esses 2 milhões aqui não vão ser suficientes, ele precisa de mais 100. Então, na verdade, ele precisa de 2,1 milhão. 2,1 milhões. E aqui ele viu que vai sobrar, que ele pode anular alguma coisa, ele pode deixar com 4,9 milhões. Então veja que no saldo total dessas duas despesas permaneceu com 7 milhões. Por isso que eu disse que quando esse tipo de crédito bati lá na Secretaria do Orçamento Federal, geralmente ele era autorizado. Por quê? Isso aqui nada mais é que a administração do gestor público, no caso do exemplo das universidades, a administração do reitor. Se estiver dentro do prazo, dentro da legalidade, não há nenhum problema. Diferente quando usa excesso de arrecadação, superávit financeiro, que você tem que analisar o contexto total. Mas aqui não. Aqui você vai ver que simplesmente ele tá remanejando, ele está tendo o poder dele de gestor público para melhor utilizar o dinheiro público. Isso que a gente chama de anulação total parcial de dotação. Nesse exemplo aqui é uma anulação parcial, né? De 5 caiu para 4,9. Uma anulação total seriam essas mesmas despesas aqui, ó, A e B. O reitor dessa universidade verificou que não tem como executar essa despesa, então ele anula ela totalmente, anulação total, e passa para essa outra despesa. Então, isso seria uma anulação total de dotação. Geralmente, é a mais comum aí para abertura de créditos adicionais e que dificilmente é recusada. E observo para vocês que a anulação total parcial de dotação é fonte de recursos para créditos adicionais. Mas economia de despesa não é fonte. O que é economia de despesa? Tá? Quando a gente fala de excesso de arrecadação, a gente está comparando receita com receita. Receita prevista com receita arrecadada. Quando a gente fala de economia de despesa, a gente está comparando despesa prevista com despesa prevista com despesa executada. Aqui, ó, economia de despesa. Vou dar um exemplo aqui para vocês de economia de despesa. Está prevista uma despesa de 2 milhões, lá na lei orçamentária anual, mas só foi gasto 1,5 milhão. Então, lá na LOA está 2 milhões, mas na hora de empenhar, ser efetivamente realizada, foi só gasto 1,5 milhão. Esses 500 mil é chamado de economia de despesa. Isso não é fonte para abertura de crédito. Pode vir se tornar fonte? Pode. Basta que para isso, esse valor de 2 milhões pode ser anulado, né? Aí é diferente, anulação de dotação, e esses 500 mil aqui que sobrou ir para outra despesa. Aí sim, mas isso não é economia de despesa, isso é anulação total parcial. A simples economia, ou seja, gastar menos do que está previsto na LOA, não é fonte para abertura de créditos adicionais. Então, pessoal, a gente está aprofundando o máximo para você não errar nada que apareça na sua prova. Chegamos agora no 4, que são as operações de crédito. Na Lei 4.320, está escrito lá, operações de crédito que possibilite ao Poder Executivo, possibilite juridicamente ao Poder Executivo que sejam executados. Por que fala isso, juridicamente seja possível ser executado? O que é uma operação de crédito? É um empréstimo, é um financiamento. Imagina que tem um empréstimo para a construção de um hospital. Então, esse recurso vai vir e vai ter que ser aplicado no hospital. Pode ser utilizado para abertura de créditos para a construção desse hospital? Pode sim, é uma das fontes, operações de crédito. O que não pode é pegar essa fonte que era para um hospital e arrumar uma estrada, por exemplo, fazer a manutenção de uma estrada. Isso não pode, por isso que fala, é operações de crédito, tá? Mas que juridicamente seja possível de ser executado. E que eu observo para vocês em relação a essa fonte, que as operações de crédito tradicionais são fontes de recursos, mas as operações de crédito por ARO não são fontes. O que são operações de crédito por ARO, por antecipação de receita orçamentária? São aquelas operações de crédito voltadas para a insuficiência de caixa, que não há o problema de crédito,
Não é problema de crédito adicional, de crédito orçamentário, que necessita um crédito adicional. Operação de crédito para RO é problema de dinheiro, de recurso. Então, há o crédito, mas não há o recurso. Então, se eu estou fazendo uma operação para ter mais recursos, ela não pode ser utilizada como fontes para abertura de créditos adicionais. Aqui, pessoal, encerramos as fontes da Lei 4.320. Agora, vamos para uma fonte que está prevista lá na nossa Constituição. Esses recursos são em despesas correspondentes, até antes da gente ler aqui pela Constituição, vou tentar explicar aqui para vocês. A lei orçamentária anual, quando ela é aprovada, de acordo com o princípio do equilíbrio, a receita, a despesa não pode ser superior à receita. Então, a receita igual à despesa. Mas imagina lá que fez toda a tramitação e quando foi para sanção, o presidente foi e vetou uma parte dessa despesa. Ele vetou lá um valor de 10 milhões na lei orçamentária anual. Então, imagina, a gente se a receita é igual à despesa e teve um veto de uma parte da despesa, repare que a receita vai estar maior que a despesa. A isso nós chamamos de recursos sem despesas correspondentes. Essa diferença pode ser utilizada para abertura de créditos adicionais. Então, pode ser por meio de veto, pode ser por alguma emenda que fez esse desequilíbrio na lei orçamentária, com a receita maior que a despesa, pode ser uma rejeição total na LOA, é isso que está no dispositivo constitucional. Ó. Vem comigo lá para você ver. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do PELO, né, projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, isso que a gente chama de recursos sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais suplementares, com prévia específica autorização legislativa, que a gente considera uma fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. E, finalmente, nós temos também a reserva de contingência. A reserva de contingência, pessoal, ele é muito parecido com essa aqui, ó, com a anulação total ou parcial de dotações. Alguns autores colocam até a reserva de contingência dentro dessa anulação total ou parcial de dotações, que também não estaria errado. Eu gosto de destacar ela aqui separadamente, porque o que acontece? A reserva de contingência, ela faz o seguinte, você tem a lei orçamentária que eu expliquei, receita é igual a despesa. Mas se pega uma parte dessa despesa e coloca ela numa reserva, ou seja, não designa ela para nada. Não designa ela para educação, não designa ela para saúde, ou para publicidade, ou o que for, para arrumar estrada, não. Ela fica como uma reserva, para em caso de necessidade, ela seja anulada e vá para o que for necessidade. Ela é muito utilizada nos créditos extraordinários. Lembra que eu já falei aqui várias vezes que a indicação é facultativa, mas geralmente se indica uma fonte? E geralmente, várias vezes, indica-se a reserva de contingência. Então, justamente isso, para ter contingência em caso de necessidade, anula-se essa reserva e utiliza-se para um determinado crédito. Pode ser suplementar também, pode ser especial, não tem problema. Por que eu gosto de separar ela aqui? Primeiro, porque ela não está na Lei 4.320, ela está no Decreto-Lei 267 e tem mais alguma coisa também, uma regulamentação na Lei de Responsabilidade Fiscal. E também eu acho ela diferente, eu acredito que ela seja diferente, porque ela não pode ser executada diretamente. Quando a gente fala aqui ó, de anulação total parcial de dotação, imagine que tem uma despesa de 1 milhão para manutenção da estrada. Se eu não cancelar, se eu não anular, né, que é o termo correto, dessa despesa, ela pode ser utilizada para manutenção da estrada. Agora, se eu anular ela, botar na saúde, por exemplo, aí eu não posso utilizá-la, mas posso utilizar na saúde. Mas se eu não fizer nada, ela vai estar lá, vai ser utilizada para a manutenção das estradas. Aqui não. Se eu tiver 1 milhão de reserva de contingência, eu não posso utilizar. Ela está lá esperando justamente para que seja anulada e vá para um lugar que tenha uma necessidade maior. Então, coloco aqui separadamente reserva de contingência como mais uma fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, mas não tem problema se você também entender como uma parte, como sendo anulação total ou parcial de dotação. Também não vai estar errado. Lá na lei, observar para vocês também, pessoal, que lá na lei 4.320, ela diz o seguinte, ó, essas quatro aqui, ó, ela fala aqui, ó, são fontes para abertura de créditos suplementares ou especiais. Aí vem as 4. Então veja que ela não fala em crédito extraordinário, mas pode sim ser utilizado para créditos extraordinários. Não tem problema. Tá bom, pessoal? E nessa reserva de contingência aqui, uma outra observação que eu faço para vocês, são em relação às despesas contingenciadas. Reserva de contingência, já expliquei, é fonte para abertura de créditos. Mas despesas contingenciadas não são fontes. O que é uma despesa contingenciada? Tem lá na lei orçamentária anual uma despesa no valor de 1 milhão. Mas, lembra que eu falei para vocês que a receita é igual à despesa, mas a receita ela é prevista.
Pode ser que tenha uma crise econômica e a receita não acompanhe a despesa. Então, se essa receita cair, a despesa também tem que cair. Então, ocorre o que a gente chama de limitação de empenho ou contingenciamento. Apesar de na LOA ter 1 milhão, pode ser que seja autorizado gastar, realizar a despesa, empenhar a despesa apenas de 800 mil. Isso é chamado de contingenciamento, de limitação de empenho. Então, essa despesa aqui que foi contingenciada no valor de 200 mil, ela não pode ser utilizada como fonte de abertura de crédito adicional. Na verdade, se ela houve esse contingenciamento, é porque não tem essa receita, que essa despesa não pode ser utilizada. Então, essa diferença, que é chamada de despesa contingenciada, não pode ser utilizada como fonte de recursos. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Sei que são muitas informações. O principal é você entender quais são as fontes. Aí tem várias características que eu passei para vocês do que é, do que não é, com base em experiência de muitas provas. Mas o mais importante é você saber, claro, quais são as fontes, essas 4 principais aqui, que são as da Lei 4.320, que mais caem em prova, mas entender todo esse contexto vai fazer que você não erre nenhuma questão de prova sobre as fontes de abertura de créditos adicionais. Outra observação, antes de encerrar a aula que eu faço para vocês, pessoal, é para vocês não confundirem, quem ainda não estudou, ainda eventualmente vai estudar, que existem também as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, no momento da fase de discussão do ciclo orçamentário, têm umas regras próprias. Então, cuidado, não confunda fonte de recurso para crédito adicional. O crédito adicional ele ocorre no momento da execução da lei orçamentária anual, no momento que ela vai sendo executada. A gente pode utilizar esse mecanismo aí de créditos adicionais. Fontes para emenda parlamentar é outra coisa. Ela é utilizada no momento da fase de discussão, aí tem as regras lá que ela tem que ser compatível com o PPA, tem que ser compatível com a LDO, ela pode ser utilizada como fonte de recursos, anulação, tem que ser utilizada como fonte de recursos, anulação de dotações, isso é outra coisa, é outra regra que você vai ver no momento oportuno, se estiver no seu edital, mas não confunda com fontes para abertura de créditos adicionais, que são essas aqui que eu passei para vocês. E deixo com vocês aqui o meu Instagram, para vocês acompanharem lá, tem dicas diárias, @SérgioMendesAfo, acessem lá o meu Instagram. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.